senhor falou sobre a pobreza do Brasil, o senhor falou sobre a produtividade que deve aumentar, que as pessoas devem trabalhar, e aí eu volto a esse assunto da desigualdade social, da desigualdade salarial que a gente vive no país. E eu queria saber de que forma poderia ser resolvido isso e quem são esses trabalhadores que precisam produzir mais para ganhar mais. Porque o que a gente sabe é que o país, ele cresceu das mãos de muitos trabalhadores que continuam ganhando pouco ou que não chegaram ainda a um valor nem um pouco perto do que muitos ganham. Quem são os muitos? Absurdamente. Quem são os muitos? Muito. Só para entender o exemplo. Aí eu vou ser um pouco, vou generalizar um pouco. Vou até para a própria política. Muitos políticos ganham absurdamente. Sim. Tem muitos benefícios. Sim. Coisa que a população que trabalha lá 6 por 1, que não tem não tem 2 dias de folga numa semana para passar com a sua família, não consegue viajar, fica lá contando dinheiro muitas vezes para chegar no final do ano e fazer viajar nas férias e não consegue. E esses políticos muitas vezes vivem fora do Brasil, passeando. Perfeito. Então eu quero saber qual é o tipo de trabalhador que você acha que tem que trabalhar mais. Todo mundo. Porque todo mundo. Todo mundo. Eu vou começar aqui. Eu vou desenhar o problema brasileiro aqui pra você. Primeira coisa, quando eu falo que tem gente que ganha sem merecer, eu vou pegar o alto funcionalismo no Brasil. Vou pegar, por exemplo, o judiciário. O judiciário brasileiro, em termos absolutos, ganha mais do que o judiciário alemão. Você ser um juiz no Brasil, você ganha um salário mais alto que um juiz na Alemanha. E eu não tô falando proporcionalmente, estou falando em termos absolutos. Ou seja, é uma mamata. O alto funcionalismo brasileiro, ele custa muito. E ele é cheio de privilégios e a produtividade dele é baixa. Estou falando do alto funcionalismo público brasileiro. E tem um problema grave aí, porque essas pessoas estão se apropriando, e eu estou falando aqui um termo bonitinho para dizer roubando o Brasil que trabalha e produz. Tira então esse setor público. Isso aqui é problemático, isso aqui a gente vai ter que mexer. Vamos para o setor privado. Uma pessoa que ganha mais, que trabalha, um cara que é um empresário, um cara que é um médico, essa pessoa não tem culpa da desigualdade social. Essa pessoa é produtiva. A hora de trabalho dela, por conta da qualificação dela, por conta da região onde ela trabalha, por conta do arranjo econômico que ela faz parte, aquela pessoa vai ganhar mais, porque o trabalho dela encontrará, vamos dizer, demanda naquela sociedade. O que ela está entregando vai encontrar demanda. Isso é natural em qualquer lugar. Uma sociedade que fica mais rica, todo mundo em toda a cadeia acaba ganhando mais, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Na Alemanha, vamos supor que você é uma cabeleireira. Você tem a mesma técnica para cortar cabelo do que uma cabeleireira na Alemanha. Vocês cortam o mesmo cabelo com a mesma qualidade, vocês fazem o mesmo trabalho no mesmo período de tempo. Ou seja, a sua capacidade individual produtiva é alta. Só que uma cabeleireira na Alemanha vai ganhar muito mais do que você. É porque eles estão distribuindo melhor? Não. É porque a economia alemã é mais rica, portanto a oportunidade que você tem de usar a sua hora de trabalho como cabeleireira está impedindo, é uma troca, de você ser uma operária, ou de você ser uma cozinheira, de você ser uma professora, vamos supor, que ganharia alto. Logo, o custo social, ou o preço do seu valor ali, será mais alto por conta disso. Logo, uma economia mais rica faz com que todo mundo ganhe mais. Uma economia menos produtiva e mais pobre como a nossa faz com que a gente, basicamente, ganhe menos e seja mais pobre. É isso. Está gostando do conteúdo? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Em termos econômicos, a gente tem que aumentar a competitividade da economia brasileira e a produtividade da economia brasileira. E isso tem um efeito positivo. E isso tem um efeito positivo sobre a massa salarial como um todo. Nós combatemos isso. Nós impedimos a nossa economia de funcionar. Nossos impostos são muito altos. Nossos juros são muito altos. Nossa economia de funcionar. Nossos impostos são muito altos. Nossos juros são muito altos. A formação do nosso trabalhador é muito deficiente. Abrir uma empresa é um inferno. Fechar uma empresa é um inferno. Contratar uma pessoa é um inferno. Demitir uma pessoa é um inferno. A energia elétrica é cara. Se você for escoar uma produção, não tem rodovia, se tem uma porcaria. Ferrovia praticamente não tem. O trem não existe. Porto é muito ruim. O que isso afeta? Para todo mundo entender. Isso faz com que produzir coisas e fazer coisas aqui fique caro. E mais, que já que numa sociedade assim vai ter pouca gente altamente qualificada, quem for altamente qualificado vai ser raro. Quando algo é raro, esse algo fica o quê? Mais caro. Quando fica mais caro, algumas pessoas vão ganhar muito, outras pessoas vão ganhar muito pouco. Por conta disso, isso gera desigualdade.
Então, quando a gente forma melhor as pessoas, como a gente facilita a geração de empresas, quando a gente facilita a circulação de mercadorias, ideias, produtos e serviços, a economia consegue fazer com que o todo cresça. Que é isso que o presidente tem que fazer acontecer. Qual a sua relação, como será a sua relação, Reinan? Eu estou conversando com o Reinan Santos, que é candidato a presidente da República pelo Missão, partido que foi criado por ele e seu grupo, o MBL. Como será a sua relação com o Supremo? Tem uma turma assim que quer impeachment de ministro do Supremo. Você também pensa em impeachment de ministro do Supremo? Eu acho que isso é um trabalho que o Senado tem que tocar. Eu acho que claramente alguns ministros do STF precisam tomar impeachment. Mas de uma maneira muito mais óbvia, colocando aqui, o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli não tem condições de continuar na Suprema Corte. A participação deles no escândalo do Banco Master, ela é óbvia, ela é clara. Agora, eu, institucionalmente como presidente da República, não vou entrar arrumando assim, virei presidente, quero arrumar um monte de briga com o STF. Eu quero cumprir meu plano de governo. Se o STF se colocar no caminho, aí vai ser meu problema. Eu não estou ali indo arrumar briga. Também não estou ali para ser leniente com o crime de ninguém. Mas eu tenho um programa, a gente precisa resolver o Brasil. Eu preciso responder a pergunta dela, do ponto de vista da presidência da República. Eu preciso fazer as pessoas realmente ganharem mais dinheiro e matar bandido para as pessoas ficarem seguras na rua. E se o STF me atrapalhar, aí eu vou ter uma guerra com o STF. Agora é uma estupidez o STF diante de um presidente novo que não tem rabo preso, não tem escândalo de corrupção nas costas, vir querer arrumar problema. Pra quê? Seria muito estúpido a parte. Hoje, ainda mais que eles estão com moral nenhuma. O problema do Alexandre de Moraes seria apenas o Banco Master, o envolvimento da família, da esposa, ou você vê alguma coisa antes? Por exemplo, o julgamento do Bolsonaro, você vê aí absurdos? Sim. O Alexandre de Moraes, ele extrapolou as prerrogativas dele. O inquérito das fake news fez com que ele concentrasse poder. E essa concentração de poder que ele teve nas mãos dele, ele não fez de maneira virtuosa. A gente pega aquelas pessoas do dia 8 de janeiro. Essa é uma discussão filosófica até, interessante. Elas cometeram ou não cometeram crimes? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que eles cometeram crimes. Sim. As pessoas invadiram prédios públicos, as pessoas depredaram prédios públicos. Mas eles eles não estavam armados. Não interessa. Se eu entrar num palácio de governo lá nos Estados Unidos e quebrar tudo, eu vou morrer. Se eu entrar num palácio de governo lá na Inglaterra, eu vou morrer. Se isso já China, eu vou morrer. Ali, pelo menos, as pessoas não morreram. Fizeram isso no Capitólio, você sabe disso. Fizeram, né? E teve gente que morreu. Teve troca de tiro, teve gente que morreu ali. Na troca de tiro, naquele momento. Na troca de tiro no momento, e teve pessoas que estão presas e pegaram condenações de décadas. Teve gente que perdeu a vida, destruiu a própria vida. Nessa maluquice de invadir o Capitólio, como aconteceu. Então, sim, tem que ter penas para isso. Agora, como foi o julgamento? Aí vem a questão formal. Essas pessoas tiveram, vamos dizer, audiências coletivas. Isso acontece em regime de exceção. Essas pessoas não tiveram direito à ampla defesa. Essas pessoas tiveram penas acima do normal. Portanto, a forma como elas foram julgadas desqualificou o conteúdo que foi gerado por isso. Que é uma prisão hoje vista por muitas pessoas como draconiana. Num modelo em que o Estado, vamos dizer, o direito de defesa foi mitigado. A ideia do dosimetria o legislativo falar, isso aqui tudo tá uma banana, uma marmelada. Vamos fazer o seguinte, vai ter pena, mas as penas serão menores, dado que o comportamento do ministro do STF foi errado nisso. Essa é a questão. E aí isso gerou um problema, porque ele não quer ceder em nada, nem na dosimetria. Ele é um ditadorzinho no comportamento dele mesmo, uma coisa muito autoritária. E aí, né, ele fica numa posição política muito ruim, porque ele começou a gerar danos para a nação como um todo, e ainda por cima se envolve em um escândalo de corrupção. Aí a coisa estoura, né? Aí o cara gabarita nos erros. O MBL apoiou a Lava Jato, você apoiou a Lava Jato. Se Moro quiser sair do partido dele e quiser entrar no Missão, você aceita ele lá? Não. Por quê? Porque o Moro não é nada daquilo que a gente imaginava. E eu ainda Se sentiu enganado por Moro? Muito. O Moro é um casuísta, né? O Moro tava defendendo agora o Flávio Bolsonaro no escândalo dele. Pô, um cara que era, né, supostamente um bastião na luta contra a corrupção. O cara tá lá, veja bem! Pô, se era na época da Lava Jato, o Moro prendia todo mundo, né? Por muito menos tava todo mundo canetado na cadeia. Exatamente. Aí agora, não, veja só, o Flávio... Pô, que vergonha. Assim, que negócio vergonhoso. Eu comentei no Twitter, eu falei, mas assim, esse cara não liga pra biografia. Eis um homem que não tem nenhum sentido a biografia dele. E eu ainda dei eu juro pra você, eu sou tão otário, eu dei uma chance ainda. Porque o Moro tinha saído do governo Bolsonaro, e a gente defendeu ele,
Foi digno ali, né? O Bolsonaro aparelhando a PF. Foi correto da parte dele. Aí logo em seguida ele vira bolsonarista. Falei, pô, o cara, pro Moro, entenda assim, o Bolsonaro destruiu a Lava Jato. É o legado assim, da vida dele a Lava Jato. É o legado pra ele defender, pra ele, sabe, tem controvérsias na Lava Jato? Tem. Mas é o legado da vida, é a construção. Pô, o MBL é um legado da minha vida. Eu quero defender o legado do MBL e a coerência da história do MBL pra sempre. É uma coisa que tem tudo a ver comigo. A minha identidade tá presa no MBL, agora tá presa no partido. Então, eu não vou estragar aquilo. O Moro pegou e jogou tudo no lixo. Ó, o Bolsonaro que destruiu a Lava Jato, eu vou apoiar o Bolsonaro que eu preciso ganhar aqui pra senador. Mas que cara, né? Beleza. Veio agora essa eleição pra governo, ele entra no PL, cara, com o Flávio. E aí o Flávio se mete nos cantos de corrupção e o Moro tem que defender, e ele vai e defende. Eu nunca vi um negócio desse. É impressionante. O Moro te enganou, então. Sim. O meu Moro enganou todo o Brasil que achava que ele tinha um compromisso. O Moro enganou parte do Brasil. Vamos colocar nesses termos. Parte Sim. do Brasil. Sim. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.